Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao 49º episódio do Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. Lembrando que nessa terceira temporada estamos preparando o pouso, chegando na aterrissagem e que todos esses episódios eles fazem uma analogia e estudam um capítulo do livro Yes You Can, escrito pelo Luiz Namura. Então, hoje vamos conversar bastante sobre os impactos que essas mudanças tecnológicas já colocaram no nosso mercado, ou seja, como que está o futuro do emprego, como é que estão as características da indústria, do setor, quando se fala de mudanças tecnológicas, mudanças sociais. Lembrando que semana passada, se você quiser assistir, a gente falou bastante das tendências de inovação. Hoje é entender um pouquinho mais como essas tendências, essas inovações, elas evoluem pro dia a dia do trabalho, certo, Namura? Perfeito. Legal estar aqui com vocês novamente. Então, como o Danilo falou, nós falamos de tendências. Agora nós vamos falar o que essas tendências estão causando no mundo dos negócios. Qual é o impacto dessas tendências? Nós falamos de 5G, de 6G, de Big Data, de inteligência artificial. Tá tudo aí. Como é que isso vai mudar a tua vida? Lembrando, para quem não me conhece, eu sou o co-host dessa terceira temporada, sou empresário, sou empreendedor e também falo de negócios de Luiz Namura. Além de tudo isso, aqui o nosso host do Cérebro do Namura também é CEO do Grupo Vitae Brasil. São mais de 4 décadas de experiência no mundo dos negócios. E antes de apresentar o convidado de hoje, temos que falar do Albert, nosso patrocinador. O Albert, que não é somente um aplicativo de cashback, é o seu parceiro de negócios e ele é realmente a estratégia para você fidelizar o seu cliente. Afinal de contas, com um cashback customizado e ativo, o cliente sempre volta ao seu estabelecimento para consumir novos produtos. E como a gente sempre fala, manter um cliente da base ativo é muito mais barato e muito mais proveitoso, porque hoje custa caro ficar trazendo cliente novo toda hora, certo, Namura? Perfeito. Uma novidade que eu estou lançando aqui hoje é que o cashback inteligente do Albert faz você ganhar quando você compra, mas faz você ganhar quando você não compra. Isso é uma novidade que não existe no mercado, porque quando você indica alguém e esse alguém compra, você ganha a parcela do cashback que ele recebe da loja. Isso é uma novidade. E a segunda novidade, vamos colocar aqui, é que agora o cashback do Albert está para as escolas. Por que para as escolas? Para diminuir a inadimplência das escolas e para aumentar o número de alunos para preencher as vagas ociosas que se tem na escola. Eu estive conversando com um mantenedor de uma universidade, tem 45 polos no Brasil, e a desistência que ele tem, a inadimplência que ele tem, da ordem de 30%. Primeiro inadimplência, depois desistência. O Albert resolve esse problema fazendo essa inadimplência cair para algo em torno de 2,5% a 3%. Então essa é uma novidade que eu estou trazendo para o mercado. Põe o Albert na tua escola, que você vai ver a inadimplência desabar, a recorrência aumentar, a fidelização e muito mais alunos vão poder ser atraídos para a tua instituição, porque os alunos que estão lá vão atrair esses novos alunos para você. Pensa nisso, que isso vai mudar a história da tua escola. Excelente, novidade, um furo aqui para o episódio 49 do Cérebro do Namura. E você se interessou, aponta a câmera do seu celular aí para o QR Code que está na tela, cadastre-se no Albert. O código, inclusive, é podcast, tudo maiúsculo. Você pode usar esse convite para já iniciar o seu cadastro e o uso do Albert, o aplicativo que é o seu parceiro de negócios. E vamos lá, vamos ao ponto alto desse episódio, apresentar o convidado de hoje. O nosso convidado, ele é o Maurício Buzetto, ele é o sócio administrador da i9 Motos Yamaha, tem aí mais de 20 anos de experiência na indústria automotiva, que é um termômetro, né, para a nossa economia. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, eu agradeço imensamente o convite, né, do Luiz, principalmente pela didática do livro, que é muito interessante. Muitas pessoas devem, né, ler o seu livro, porque ele é muito aberto e é bem esclarecedor para o mundo dos negócios. E a você, Danilo, por mais uma vez estar junto, né? Uma entrevista. Muito bacana. Obrigado mesmo pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Maurício, vamos começar falando da indústria automotiva. Quando a gente fala de tendência de futuro, não há como não falar dessa indústria. A gente está falando de carros elétricos, carros híbridos, carros autônomos, carro voador, né? O carro ele tem um fascínio, e não só o carro, a moto também, todo o meio de locomoção, ele fascina a gente quando a gente olha para o futuro. Mas
Qual que é o impacto hoje? Como que você enxerga, né, pelos seus 20 anos de experiência, como que a indústria automobilística se preparou e o que de fato ela já introduziu do futuro na realidade do mercado? Eu gosto de fazer essa analogia, né? Eu sou uma pessoa que, quando você está dentro de uma empresa, você fica muito relacionado ao que está acontecendo ali. Quando você está fora, você enxerga mais o mercado e o que as montadoras estão preparando. A gente tem a realidade do carro elétrico no mundo, né? Isso daí, ninguém vai dizer se é bom ou se é ruim, porque a gente ainda não conhece o futuro. Isso daí, para mim, é maravilhoso. Você não conhecer o futuro é maravilhoso. Isso é desafiador para qualquer pessoa. Mas o que eu enxergo é a visão das pessoas um pouco deturpada, né? No mercado para dizer se é bom ou é ruim, né? Então, a gente precisa fazer algumas analogias. Hoje você tem o carro elétrico, que é uma realidade do mercado. Então, quando você olha lá as baterias, o pessoal fala assim, não, a bateria é muito cara. E eu fui pesquisar. Eu fui querer entender o que é essa bateria. E aí você precisa entrar um pouquinho mais no detalhe para entender que a bateria, ela realmente é um valor muito agregado em cima de um veículo. Só que hoje, a tecnologia e o que eles estão desenvolvendo, você não troca a bateria por completo. São células. As baterias hoje são feitas em células. Muitas das pessoas, espectadores e os nossos clientes não entendem que você trocando aquela célula que deu problema é muito barato. Então você precisa desmistificar isso ainda para a população normal, que eu acho que é o desafio enorme que existe. O pessoal divulga 10 anos de garantia, 15 anos de garantia, por quê? Porque existe uma preocupação pela vitalidade da bateria, que eles comparam com o celular, né? Mas a tecnologia aplicada ali é muito grande. E aí você vê também no mercado outras tendências. E os japoneses vão vir com tendências. Isso eu tenho certeza absoluta. Eles estão muito quietos, né? E isso me preocupa, né? Porque a gente já está falando de hidrogênio, a gente está falando de uma outra tecnologia. E isso não pode causar medo, né? A tecnologia vem para nos ajudar. E eu vejo isso no mercado. O pessoal precisa parar de pensar pequeno. O que eu penso pequeno? Eu não quero uma mão de obra, né? Que é o que a gente viu lá atrás, na época da industrialização. Quero uma mão de obra muito manual, né? Eu quero hoje mão de obra mais especializada. E é isso que o Brasil precisa melhorar. Eu acho que é isso que é a tendência que ocorre hoje. O futuro, ele não pode, Luiz, é o que eu falo até para as pessoas que convivem junto comigo. Não pode ser uma pedra no seu sapato. Ela tem que ser uma salvação daquilo que você quer de melhor. Tem muitos exemplos para dar, entendeu? Em relação a isso daí. Namora, o Maurício ele já antecipou a minha pergunta para você. Quando a gente fala de futuro, a gente fica ansioso. Só que o futuro ele divide entre esperança e medo, muitas vezes. Como que você entende, Namura, como que você pode dividir esse futuro da esperança com esse futuro do medo? O que te causa mais entusiasmo ou mais preocupação quando se fala do impacto do futuro nos nossos negócios ou na nossa vida? Acho que isso depende de cada pessoa como encara a vida. O Cortella acho que fala uma coisa sobre a palavra esperança. Se não for o Cortella, me desculpe, um outro filósofo. Tem a esperança de esperar e a esperança de esperançar, de querer fazer alguma coisa, não ficar esperando. Então, eu tenho esperança num futuro melhor. Por que eu tenho? Pô, tem guerra, tem isso, tem aquilo. Claro que tem todas essas coisas. Mas se você pegar dados e não emoções, você começa a perceber a evolução da humanidade. Hoje, nós vamos viver brincando 80 anos, a grande maioria. Há 40 anos atrás se vivia 40 anos, era a média de vida. Então algumas coisas melhoraram. Hoje existe uma distribuição de comida que ainda não é ideal, mas existe uma produtividade de alimentos que sustenta todo o planeta. Então, se eu olhar por esse lado, algumas coisas foram feitas no sentido de 40 anos atrás ter uma esperança de uma vida melhor, e aí foram feitas coisas que melhoraram a vida. O ser humano tem uma característica, ele é inconformado com as coisas que dão errado. Então, se a bateria elétrica estiver dando errado, vai vir um japonês, um coreano, um brasileiro que vai arrumar aquele produto. Hoje se tem tanta tecnologia que ainda não conversa uma com a outra, mas que vai conversar, que vai fazer com que estes problemas possam ser resolvidos. Então o problema, eu sou engenheiro eletrônico, então a gente sabe que na eletrônica tudo evoluiu numa velocidade fora do comum. A única coisa que não evoluiu nessa velocidade foi o armazenamento de energia. Mas que está vindo aí com células, por exemplo, de hidrogênio.
Poluição, zero. Outros processos de energia, de captação e armazenamento de energia vão existir. Existe um processo, Danilo, que é o mais antigo no mundo de captar energia, que é a árvore. Ela capta energia do sol, faz a fotossíntese e cresce. E aí eu pego aquilo e queimo, vira lenha. Para dar um exemplo. Então, existem processos da natureza, eu estava conversando com você, né? Sim. E quando a gente copia a natureza, você não erra. Porque a natureza foi desenvolvendo os processos de autossustentação dela há milhões de anos. Então, você pega toda essa cultura da natureza e usa para você. Muitos cientistas fazem isso. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida e tive insights maravilhosos para novos negócios. Outra hora a gente comenta. Então, eu vejo sempre com muita boa vontade, principalmente porque hoje eu tenho tanta informação no mundo e o difícil é conectar uma informação com outra e sair com uma ideia nova, mas inventar uma tal de inteligência artificial que faz isso por mim. Ela pega hoje 1,7 trilhão de informações quando você faz uma pergunta e transforma isso numa resposta porque ela juntou alguma coisa aqui com outra coisa ali que o meu cérebro não tinha capacidade, ou porque não conhecia essas duas coisas, ou porque não fez a correlação. Então, eu tenho uma fé inabalável no sucesso da humanidade. Tem problemas? Tem problemas. A humanidade vai resolver? Vai, porque tem uma coisa muito forte no ser humano, que é a sensação de sobrevivência. E a gente faz tudo para sobreviver. De vez em quando a gente postega, faz besteira pra caramba a humanidade, mas acaba consertando. Vocês dois trouxeram tópicos muito interessantes. O primeiro, o Maurício, ele trouxe de uma forma muito correta de que o homem ele é muito ruim em prever o futuro. Sim. A gente não consegue prever o futuro. Exceto as cartomantes. Né? É verdade. Mas talvez. Uma boa cartomante, quem Uma sabe? boa cartomante. Então a gente tem muita dificuldade em prever o futuro. E você falou algo, Namura, muito interessante, que se a gente fizer um modelo matemático hoje para daqui 100 anos, provavelmente esse modelo matemático vai mostrar que a Terra vai implodir ou que vai todo mundo passar fome. Mas ao longo desses 100 anos, a gente vai desenvolver tecnologias e métodos para que isso não aconteça, como isso já foi feito. Perfeito. Né? Os modelos matemáticos mostravam que a gente não ia ter a produtividade que a gente tem. Não ia ter comida. E inventaram diversas tecnologias para ter essa produtividade global de alimentos, por mais que seja mal distribuída. Maurício, eu queria avançar um pouco mais nessa primeira resposta que você me deu e você pode usar a indústria automotiva como exemplo ou trazer exemplos de outras indústrias que você conhece. Nessa era de mudanças tecnológicas, o que de fato já mudou e o que de fato já impactou, seja no negócio da Yamaha, seja em outras indústrias, outros fornecedores que você tem ciência e relações de negócio? Muda muito. Né? Então, nós hoje vivemos com isso. As pessoas não conseguiram entender ainda que elas já vivem com a inteligência artificial, que elas já vivem com essa tecnologia que vem vindo muito rápido. E ela vai surgir rápido. Eu tenho exemplo dentro de casa. E esse daí eu acho que é muito bacana, eu acho que eu vi até uma menção sua sobre isso daí. O namorado da minha filha fez uma faculdade de tecnologia aqui em São José dos Campos, porque ela veio para São José e ele teve que trazer, né? Veio uma ala junto, e ele ensina cada dia umas coisas diferentes para um pai jovem, né? E ele dentro disso daí se formou, né, em engenharia biomédica e foi para uma área totalmente diferente, que é o que acontece, que aconteceu comigo também. E aí ele foi para fazer o TCC dele, depois ele entrou num estágio, né, junto com um professor dele de faculdade e fizeram um projeto de imagens relacionados a câncer do pulmão. Essa inteligência ela já existe para 1 milhão de coisas que a gente não enxerga, que a gente não vê. Só que se você pegar imagens do mundo de câncer do pulmão e modelos disso daí, você consegue trazer para o médico que está fazendo o diagnóstico muito mais rápido essa tecnologia e dizer, ó, isso tem a pretensão de ser um câncer assim, assim, assado. Dessa proporção. É muito mais rápido do que o diagnóstico médico, porque o médico também está na correria. Ele tem que ter 1 milhão de clientes, daí ele olha lá, ele olha uma chapa, ele olha uma tomografia, ele olha ele não consegue definir com exatidão. E hoje a inteligência artificial faz isso. Isso começou, Namura, lá atrás com os advogados, né? A gente falava assim, meu, como que pode? Né? Eu pego um processo sobre um tema e o advogado ia lá no Google e pesquisava todas as questões que estavam relacionadas a esse processo. Hoje não é. Hoje eu clico lá e vem tudo, já vem até a petição pronta, já vem até o processo
concluído e falar assim, putz, eu preciso mudar só um verbinho ali e vou. Então, assim, a tecnologia ela existe hoje muito aflorada em muitas coisas, né? Para você entrar no prédio você faz biometria. E aí quem está com essa informação, eu acho que a LGPD tem que vir e funcionar realmente, que hoje não funciona de uma forma muito adequada, né? Deveria funcionar um pouco melhor, porque o cuidado com essas informações tem que ser muito grande. Hoje você vai no supermercado, você vai lá, vai pagar como? Como que o pessoal paga? Ele olha para o celular, desbloqueia o celular, depois ele vai lá e aplica o virtual. Então, assim, isso é uma coisa que a gente já convive. O pessoal ainda não compreende ainda essa tecnologia, mas a tecnologia vai fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Vai chegar, vai ter essas questões aí de que a gente faz burrada mesmo, e faz, né? A gente erra, mas a gente erra para acertar, não erra para continuar no erro, né? A gente sempre vai errar para acertar. Eu acho que esse é o ponto. Queria complementar isso que você falou. Hoje, por exemplo, existe vários aplicativos que a gente não nota que são de inteligência artificial. A gente está focando bastante nela agora, então vou falar nesse aplicativo, nesse processo. IBM Watson. Hoje o IBM Watson ele é usado por uma série de coisas. Por exemplo, para a área médica, o grau de acerto dos diagnósticos que são feitos através do IBM Watson chega a 99%. O grau de acerto dos médicos chega a 70%. As enfermeiras se utilizam do IBM Watson, basicamente 100% delas utilizam e aceitam as recomendações do IBM Watson para fazer o tratamento dos seus pacientes. Olha que loucura. Por quê? É muito simples. Um médico tem um conjunto de informações na cabeça dele e ele pega uma chapa e vai comparar aquela chapa com as informações que ele tem e vai dizer, isso aqui deve ser um câncer, deve ser isso, deve ser aquilo. Ele está comparando aquela chapa com um conjunto limitado de informações que estão no cérebro dele. Agora, tira o cérebro dele e coloca todas as informações no mundo de todos os médicos que fizeram essa análise e alguma ferramenta que vai lá e faz essa pesquisa super rápido. Quem vai acertar mais? O Garry Kasparov, em 1987, por aí, que foi um campeão mundial de xadrez russo, ele jogou contra o Big Blue. E ele perdeu. Ganhou uma e perdeu outra, e ele proferiu uma frase dizendo a seguinte coisa: 1987, eu sou o último humano a vencer uma máquina no xadrez. Essa máquina, que era o Big Blue, fazia 200 milhões de operações por segundo. Hoje o Summit da IBM faz 200 trilhões de operações por segundo. Que cérebro humano faz isso? Então não tenha dúvida que isso invade todas as nossas áreas, aumentando violentamente a produtividade, seja na indústria automobilística. Você pega as indústrias que apareceram nos últimos anos. Google mudou a pesquisa. Spotify mudou o jeito que você consome música. Airbnb mudou o jeito que você consome hotelaria. É um problema para os hotéis. É a maior empresa de hotelaria, não tem um prédio. Uber mudou a mobilidade. É a maior empresa de táxis sem ter nenhum carro. Ou seja, o mundo está mudando numa tal violência por causa da tecnologia que se a gente tentar fechar os olhos para isso, em 3 meses você está desatualizado. Em 3 anos, então, você virou um dinossauro. Porque todas as indústrias estão sendo impactadas. Todas. E a sua vida, que acaba tendo que conviver com essas indústrias, também será impactada. Namura, não sei se você viu, mas para efeito de curiosidade, colocaram o Big Blue para jogar com uma inteligência artificial recentemente. Ai, que legal. Porque o Big Blue ele tinha 200 milhões lá de jogadas cadastradas, mas ele é uma inteligência fixa. E eles colocaram uma inteligência artificial para jogar, ela perdeu 12, 13 vezes. Na 14ª, ela começou a ganhar. Porque ela aprendeu com o Big Blue e ultrapassou. Então a gente vive exatamente esse momento, né, de uma tecnologia que aprende. Esse é o tal do termo que em inglês a gente vai falar, porque você encontra por aí, o machine learning. Olha só, a máquina foi aprendendo com os erros dela, como nós, como seres humanos, devemos fazer. Cada vez que você erra, você perde alguma coisa imediata, mas ganha uma coisa mais imediata, que é a sabedoria. Conseguiram colocar isso em algoritmos de inteligência artificial. Ele perde uma, perde duas, mas na 14ª ele ganha, e daí ele não perde nunca mais, porque ele aprendeu. Eu achei excelente. Não sei se foi a 14ª, mas o exemplo é esse. Que seja. Maurício, eu gosto muito da sua abordagem em relação à tecnologia, de que a gente já vive num ambiente com muita tecnologia, com muita inteligência artificial, a gente só não entende como que ela permeia nossas decisões, nossas escolhas. E muito se fala, então, diante disso, do futuro do trabalho.
Ah, mas a inteligência artificial vai diminuir os postos de trabalho. Como que você enxerga essa questão do trabalhador, do empresário, do empreendedor? Como adquirir conhecimento, como incorporar tecnologia e se manter competitivo? E se você já sente uma mudança no perfil, né, daquele colaborador que tem mais chance de sucesso, daquele que não tem? Pergunta bacana, eu acho que assim, esse é o meu ponto de vista, tá bom? Os nossos telespectadores aqui podem ter outro ponto de vista. O nosso problema está na educação, né? A gente precisa invadir a educação. Hoje a educação nossa ela é travada. Eu vejo por experiência própria dos meus filhos e eu vejo as escolas, né, trabalhando com robozinho. A gente não quer robozinho, a gente quer pessoas, né? Então, quando a gente olha dentro de um supermercado, que é uma, eu vou trazer para o público entender o que eu vou falar. Quando eu trago para um supermercado que eu posso pagar minha compra através de um totem, né, ele tem que ser bacana. Eu ainda sou da época antiga, então eu vou passar no caixa porque eu quero falar boa tarde, oi, tudo bem, como é que você está, como que não. Ela me ajuda, ela me fala, tal. Então eu tenho uma interação humana ali. Quando eu vou para o totem, e as pessoas hoje em dia precisam entender que essa geração vai chegar nervosa, e eles estão nervosos, eles estão com excesso de ansiedade, eles estão com excesso de procurar terapias que antes não existia, e a gente vai ter que conviver com isso. Então, quando ele chega no totem, ele aperta o botão, não funciona, ele fica nervoso. Quando ele põe no saquinho e não dá o peso, ele fica nervoso. Quando você vai pagar e não está aberto para pagar, você tem que chamar a pessoa, você já ficou nervoso. Então, assim, esse tipo de experiência o empresário quer ter na loja dele, então ele tem que estar ali para enxergar o que está acontecendo. Você não fica nervoso? Putz, Porque você eu não posso falar. Mas assim, você me descreveu semana passada no totem. Você fica, não Aconteceu fica? tudo isso comigo. A Então, sacolinha não deu peso, tem que chamar a pessoa. Isso mesmo. Você fica nervoso, daí você fala assim, por que eu não fui no caixa? Então, assim, tem questões da tecnologia também que vão vir e que é o ponto que eu vou chegar, que é o seguinte. Muda. É adaptação e a gente precisa mudar. O que eu estou falando assim, a gente precisa de profissões que sejam mais afloradas do que eram no passado. Não tem mais quem não faça escola, não tem mais quem não estude, não tem quem mais... Mas eu acho que a gente precisa tirar o gesso das escolas. Eu acho que esse é o ponto principal, porque eu estou transformando os meus robozinhos em pessoas muito preocupadas, muito ansiosas, que não sabem o que vai acontecer no futuro, que ele olha para o professor como uma tendência que eu nunca vou ser isso. Né? E antigamente, quando eu estudava, pelo menos, eu falava assim, poxa, que professor bacana, que humano que ele é, né? Traz eu para a prática, né? Eu fazia as práticas, eu fazia uma aula de biologia e ia ver o que acontecia. Eu fazia uma aula de educação física e interagia com meus amigos. Eu acho que isso que está perdendo ao longo do tempo. Então, a tecnologia, ela vem, vai ficar, só que a gente precisa aflorar essa parte pessoal. Quando eu passar num totem, eu tenho que ter a melhor experiência. Hoje eu vendo modos online, né? Mas eu preciso da interação humana para que aquilo seja prazeroso e que ele volte a fazer negócio comigo. Porque quando eu for padrão e quando eu for online 100%, ele vai em qualquer outro lugar. Ele vai para minha concorrência sem problema nenhum, porque a experiência dele ele não teve como medir. Então, as minhas empresas hoje melhor atendimento. Eu não quero saber se eu estou vendendo bem, se eu estou vendendo mal. O meu atendimento tem que ser 1000%. É ele que vai garantir o meu futuro. Entendeu? E a tecnologia vem para auxiliar, não tem problema nenhum. Mas eu preciso do trato humano ainda, e é isso que as empresas precisam entender, e as escolas, principalmente as escolas, que eu vejo muita deficiência, mas eu estou fora. Então essa é a minha opinião. Eu acho que o Maurício abriu duas frentes muito interessantes aqui na Moura. A primeira, eu tenho que sintetizar para você. Educação, que é a sua praia, é o que você gosta de falar, e com certeza eu vou seguir nesse caminho contigo. E uma outra que é a tecnologia em relação à experiência do cliente. Isso é algo que eu falo muito. As pessoas às vezes estão confundindo. Eu vou colocar robô, vou colocar chatbot, vou colocar QR Code no restaurante, e isso fica em detrimento da experiência do cliente, como se a tecnologia, por si só, já bastasse. Coloca lá o totem no supermercado que não funciona, e eu acho que as pessoas têm que entender que a tecnologia é meio, não é fim. Sim. A experiência do cliente lá na frente ainda conta e é o mais importante. Mas antes da gente falar disso, eu queria falar de educação, Namura. Você fala, acho que de quase todos os episódios você falou, o profissional não será substituído pela inteligência artificial, ele será substituído por alguém que utiliza a inteligência artificial melhor do que você. Partindo deste ponto, com
a soma da educação que o Maurício muito bem pontuar. E você como empresário da área de educação por si só, né? Os seus negócios estão voltados a isso. Como que você complementa essa visão? Muito legal o que você falou. Eu vou tentar não teorizar, mas deixar claro alguns aspectos. Tem uma pergunta que você fez logo no início. Qual vai ser o futuro do trabalho? Eu vou mudar. Qual vai ser o trabalho do futuro? Isso. Toda a tecnologia que veio da área agrícola para a área industrial, da área industrial para os computadores, para a área do conhecimento, da área do conhecimento agora para a área da inovação, sempre assustou a humanidade. Eu vou perder o emprego. Porque em vez de perguntar qual vai ser o trabalho, o futuro do trabalho, eu tenho que perguntar qual vai ser o trabalho do futuro. O trabalho do futuro vai ser com tecnologia. Alguém tem dúvida? Portanto, quem não se atualizar nas escolas para esse novo campo de trabalho que existe, está fora do mercado. Os donos de carruagens no século XIX, quando vieram os trens, eles falaram, não, esse negócio acabou, porque a gente faz carruagem e todo mundo anda de trem. Se ele tivesse a mentalidade que o negócio dele era mobilidade, ele vendia as carruagens dele e comprava trem. Sim. É óbvio, é entender. Então, quando eu coloco na perspectiva qual vai ser o trabalho no futuro e tem que ter tecnologia, então eu vou mudar as pessoas hoje, que têm 5 anos de idade, para daqui a 15 anos elas estarem aptas para esse novo mercado de trabalho. E nesse novo mercado de trabalho, tudo que for automatizado, a máquina vai fazer melhor do que você, melhor do que eu. Já demos alguns exemplos. Mas existe um conjunto de coisas que foi o que você tocou que não são automatizadas, que são da natureza humana. Acolher a pessoa é uma coisa da natureza humana. As pessoas gostam de ser bem recebidas. Eu vou dar um exemplo. O médico de hoje trata da doença, em geral. Os médicos que talvez estejam me ouvindo devem concordar com isso. Mas o médico do futuro vai tratar muito mais do doente. Essa é a diferença. Quem vai tratar da doença, vai prescrever, vai ser uma máquina. Ele vai pegar aquilo e se ele tiver que dar uma notícia difícil, alguém que está acometido de uma metástase no câncer, ele vai ter que ter uma capacidade humana muito elevada para diminuir o sofrimento que o impacto dessa notícia traz para a pessoa. E isso as escolas devem saber fazer, que é o desenvolvimento do que nós chamamos de soft skills, ao invés de apenas hard skills. Eu sou engenheiro, eu sei fazer matemática, porque me ensinaram isso, mas será que eu sei conversar com as pessoas de um jeito que seja agradável? Isso é soft skills. Na tua geração, na minha geração, sabe onde é que a gente desenvolvia soft skills? Na rua. Uhum. A gente jogava peão, dava uma pancada na cabeça do outro, ou dava uma pancada na sua cabeça. Peraí, eu não posso fazer isso. Hoje as crianças estão viciadas na tela. Eu não estou dizendo que a tela seja ruim. Ela tem limitação, como todas quaisquer. Porque o que a tela faz com você, você tem uma ansiedade, essa ansiedade vira uma satisfação dessa ansiedade quando você clica na tela e você fica nisso, ansiedade e satisfação, ansiedade e satisfação, ansiedade e satisfação. Quando eu não tinha isso, existia uma coisa no meio que era a imaginação. Eu tinha uma ansiedade, eu tinha que criar um brinquedinho para mim ou procurar meus amigos para brincar. Isso aumentava a minha criatividade, aumentava minhas soft skills. Como hoje esta parte de criatividade a máquina faz para você, o aluno, a tendência dele é ficar da ansiedade para solução, ansiedade para solução. É por isso que ele fica ansioso, porque ele chega lá no caixa, ele tem uma ansiedade, a solução não apareceu, ele fica nervoso. E ele fica nervoso porque ele não desenvolveu essas habilidades sociais que a gente desenvolvia brincando com os amiguinhos. Então eu tenho que ter esse ambiente escolar para desenvolver isso, colocar os alunos em grupo. Não vou dar aula de técnicas que a gente usa, mas são técnicas para aumentar a capacidade das relações humanas, que eu estou chamando aqui de soft skills, e não apenas as relações cognitivas, que são as hard skills. Você vai ser contratado pelo teu currículo, pela hard skill, e vai ser demitido pelo seu comportamento, pela falta de soft skills. Perfeito. Acho que você usou uma frase muito interessante, Namura. O médico vai cuidar do doente e a tecnologia vai cuidar da doença. Isso resume, talvez, a tendência, a forma de encarar o mundo, não só do médico, mas de todas as profissões. Foi só um exemplo. O que eu quero dizer com essa frase, que eu acho que é impactante, é que a beleza do futuro,
quer dizer, o futuro pertence às máquinas, mas a beleza do futuro pertence aos seres humanos. Perfeito. E educação, ela é É a vital Ó, para isso. Eu fiz um curso ano passado e dentro das pesquisas eu não consigo entender de onde veio essa pesquisa agora. A gente pode pesquisar. E é um pesquisador dos Estados Unidos, porque ele já está vendo essa tendência lá e eles têm essa capacidade de ver antes, né? Algumas tendências. Então, assim, ele coloca que 65% dos nossos alunos hoje que fazem o ensino fundamental vão trabalhar em empresas ou trabalhos que ainda não existem. Ah, sim. Que é o que o Namura está falando. Perfeito. É adaptação do que vai ser. Então, assim, esse número é muito grande. Muito. Né? Então, a gente quer... É isso que eu trago, né? A gente quer formar engenheiro. Cara, não é um engenheiro. É um engenheiro com soft skills. É isso aí. Que possa desenvolver criatividade de outras coisas que ainda não existem. E a gente tem que preparar esse cérebro dessas pessoas. E a gente é muito adaptável. Essas tecnologias, por mais disruptivas que pareçam quando a gente fala aqui no podcast, a gente lê, a gente ouve, elas vão entrar na nossa vida. Isso. E a gente vai se acostumar com elas. De forma até mais rápida do que a gente imagina. O ser humano foi feito para sobreviver, foi feito para se adaptar. Vamos usar o exemplo da Covid, uma desgraça, uma tragédia, muitas mortes, mas todos nós, após alguns meses, tínhamos entendido o que era. Começamos a ter que trabalhar melhor essa questão das mortes, do confinamento, e a sociedade seguiu. E nós tivemos que trabalhar e sobreviver em cima disso. E a tecnologia, então, não vai ser diferente. Namura, então, assim, eu acho que você já deu uma aula sobre educação, o Maurício tem dado inputs, assim, que facilita, né, o episódio. Parabéns. Vamos falar de experiência do cliente. Eu acho que você colocou muito bem. Hoje a gente está viciado em problema-solução. E a imaginação foi tirada. Né? A questão ali onde você pode fazer a diferença. E aí a tecnologia se torna um meio para o empresário facilitar o lado dele e complicar o do cliente. Eu falo muito sobre o QR Code em restaurante. É legal. Mas tem gente que prefere o cardápio de papel. Será que o QR Code entrega a mesma experiência? Será que o restaurante quer colocar o QR Code só para economizar na impressão de cardápio? O QR Code entrega a mesma experiência que o cardápio de papel? Então, Namura, minha pergunta para você é a seguinte: até onde um empresário ele tem que realmente simplificar, reduzir custos, trazer inovação para o seu negócio, mas protegendo a experiência do cliente, o atendimento ao cliente? Ou você faz isso, ou você não tem empresa. Para simplificar ao máximo essa frase, porque a tecnologia, como nós estamos falando, está permeando todas as áreas de atividades humanas que podem ser resolvidas pela tecnologia. O que sobra? O que sobra? Relacionamento humano. Engenheiros, pelo amor de Deus, se você for engenheiro, pense nisso. Eu fui engenheiro durante muito tempo e cometi erros crassos, porque o engenheiro pensa no produto, o marqueteiro pensa no cliente. Então, olhe para o cliente, veja o que ele quer, partilhe emoções com ele, que isso vai te dar insights para fazer um produto que satisfaça suas necessidades. A tônica toda está na humanização de tudo. E vou te dizer, algumas ferramentas que estão sendo lançadas hoje, como o ChatGPT 4.0 ou estão reconhecendo sentimentos humanos. E conversa com você numa velocidade que você tem a sensação, quem já viu ele, daqui a pouco vai estar no mercado, quem já viu ele trabalhando, ele faz tradução simultânea, você conversando, ele ri com você, ele ri de você, ele pergunta por que você está tão sério, porque ele está olhando para a tua face. É uma experiência que está numa telinha. Quando colocarem isso numa forma de humanoide, você vai... engana o seu cérebro. Não tem como você não perceber ou não sentir que está conversando com um ser humano. Eu vou dar um exemplo muito clássico. A Lu, do Magalu, recebe propostas de casamento. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Você fala, porra, mas não é humano aquilo. Ué, quando você vai no cinema também aquilo lá é uma fotografia que anda em alta velocidade, você sai emocionado de lá. E não tem nada de realidade naquilo, é tudo ficção. Mas aquilo, o teu cérebro não consegue perceber o que é realidade real, essa que se apalpa, do que é uma realidade virtual. O cinema nada mais, nada menos, hoje a gente não percebe isso porque já incorporou, mas é uma realidade virtual, como tantas outras que tem aí. Então o que vai sobrar desse processo todo é
tempo suficiente para você gastar o seu tempo do jeito mais humano possível, fazendo reuniões, conversando com as pessoas, dando um sorriso, dando um abraço, dando um consolo, dando uma ideia, conversando. O humano tem que voltar a ser humano o mais rápido possível, ou então você perde a sua humanidade e perde a razão de existir nesse mundo. E vou te falar mais, quanto mais você usa o GPT, já existem até prompts que colocam boa tarde, boa noite e bom dia para o GPT. Que você começa a criar uma relação humana com a tecnologia e ela te responde de forma mais educada se você for educado Sim. com ela. Ela aprende, né? A gente está evoluindo nessa forma. Maurício, você deu 2 insights ali alguns minutos atrás. Educação a gente explorou bem, você deu sua opinião, o Namura complementou, e você abriu essa frente do né, de forma até humorada do Totem, mas que trouxe essa questão da tecnologia em detrimento ou potencializando o atendimento ao cliente. Eu imagino que você viva isso, então, para pensar nesse tópico. Como é que você lá na Yamaha, como é que você tem visto a indústria se comportar em relação a isso? Como é que você tem trazido tecnologia ou seus colaboradores sem perder esse atendimento? Se tiver algum exemplo prático, pode trazer também, ou se você viu algum conteúdo interessante a respeito. No nosso meio, né, quando a gente fala varejo, a gente não está falando em montadoras, né? As montadoras possuem lá seu pensamento técnico, tem muitas pessoas que estão pensando em prol da evolução em relação àquilo ali. Quando você está mais no varejo, é mais complexo você enxergar isso daí, ou você aplicar esse tipo de tecnologia. Na verdade, hoje os empresários eles estão muito na tormenta do que vai, o que acontece, o que posso incluir ou não, e pelo nosso conhecimento a gente vai aplicando ou não. Ainda o varejo ele não está muito preparado para altas tecnologias sendo aplicadas dentro das próprias empresas. Porque a montadora não consegue enxergar como é ser o varejo. Eu tenho a visão dos dois lados e aí eu consigo imaginar isso daí. Mas é complexo você falar para um rapaz que se formou e está dentro de uma indústria de que aquilo ali dentro da sua empresa não vai funcionar. Então ele acha que vai, porque ele fez lá ChatGPT, ele fez inteligência artificial, ele fala assim, não, é muito bom, o resultado vai aparecer. Não, não vai aparecer. Eu tenho interação humana em todos os processos. E é isso que precisa ser entendido. Você deu o exemplo do restaurante. Eu fui no restaurante com a minha esposa esses dias aí e ela me mostrou o totem e falou, ó, liga o totem e faz o pedido. Vocês já conhecem o totem? Já, mas de outro restaurante, não do seu restaurante. Mas tudo bem. E a gente começou a fazer o pedido. Quando era para enviar, aparecia uma mensagem lá embaixo e eu não conseguia clicar no enviar. E aí eu tentava pôr a tela para cima, sabe quando você segura com o dedo e a outra se aperta? Para ver se funciona. Então eu acho que essa interação humana, ela precisa ter, e eu vou dar uma dica para as pessoas que têm até restaurante, que não é no meu negócio. Vocês precisam abordar o seu cliente de uma forma muito mais humanizada. Se você não gosta, que o Namura falou, do cardápio eletrônico, porque existem pessoas que não estão com essa questão intrínseca, né? Pessoas de mais idade, acima dos 40, pode falar com o cara. Você tem que abordar essa pessoa, porque às vezes ela não passou por alta tecnologia, ela não brinca de videogame, ela não gosta de celular, mas pode ser. Então você vai lá no restaurante, você não consegue clicar, putz, a minha experiência não foi boa. E eu falei pra minha esposa, falei, calma, eu vou chamar a atendente. Não tinha um botão. Aí eu tinha que ir lá no totem, chamar a atendente no botão. E a pessoa veio e falou assim, ah não, é porque você tem que clicar aqui e aqui. Não, o cliente seu não vai saber. Então assim, essa humanização nessa questão do atendimento que a gente faz lá, e que ainda assim é um pouco arcaico, mas eu tenho que fazer com que eles interajam com os clientes. Porque nem todos estão preparados para a tecnologia. Então, não posso pôr um totem para atender o cara ali e falar, porque até assinatura de contrato eletrônico, porque hoje é no dedo, né? É complexo. A pessoa não consegue. A toma canetinha não consegue. Porque ele não está acostumado a fazer. Então, eu tenho que explicar. E aí eu falo para os meus funcionários, eu falo assim, ó, quando for para pegar o tablet, ou para fazer uma assinatura eletrônica no celular, se o seu celular for melhor do que o dele, use o seu. Você vai demonstrar, né, empatia com ele e dizer assim, ó, pode usar o meu, que o meu aqui é maior, é mais fácil você fazer. Você vai falar que o dele não presta. Você vai falar assim, faz no meu, porque o meu aqui ó, é mais tranquilo para fazer nessa tela, porque já está acostumado a fazer. É que nem no restaurante, você chega lá, se o cara te aborda e fala assim, ó, você prefere eletrônico ou você prefere um cardápio em papel? Pô, você já ganhou o cliente, não custa. E eu tenho certeza absoluta que 80% vai pedir papel. 80% pede papel, não quer ele. Por quê? Eu fui ali para desvincular do meu celular.
para desvincular do que eu vejo no meu dia a dia, para desvincular da minha TV. Eu não quero apertar o totem, eu quero ter relação humana. Por isso que eu saí na rua. Você não pediu no iFood. É um ponto. É muito interessante, mas eu acho que de tudo que você trouxe, Maurício, a pergunta-chave é: você perguntou para o seu cliente se ele quer Isso. o eletrônico ou de papel? Esse é o ponto. Aí é o Você ponto. pode ter os dois, certo, Namura? E eu acho que é até legal ter os dois, mas você perguntou o que ele quer, Sim. você mata na raiz o Isso problema mesmo. da questão. É. Cara, Pode falar. acho que você tocou no ponto fundamental. Esquece tudo que a gente falou. Joga tudo fora. Joga tudo fora. E cria uma coisa na sua cabeça: empatia. Se coloca no lugar do cara. O cara pode ter 10 anos e tá acostumado a mexer com aquilo. Tá bom. Ele vai ficar de saco cheio se você der um treco de papel pra ele. Tá acostumado. Eu tenho uma sobrinha que de vez em quando pega uma revista e ela fica clicando, ela é pequenininha, ela fica clicando na revista. Porque ela acha que a revista... E ela fica injuriada porque a revista não dá a resposta. Exatamente. Mas a tecnologia vai fazer jornal, eu já tem alguns projetos que Dinâmico, né? é com... Oh, meu Deus. Grafeno, né? Com grafeno, que é um papel, só que é grafeno aquele papel. E lá você Consegue clicar. wearables, esse tipo de coisa. Tudo bem. É tanta coisa que a gente fica perdido para onde vai. Vai para dentro do ser humano, cara. É só isso. Conversa. Quando você faz essa pergunta, se você quer papel ou quer o outro, não fica intuindo que porque ele é de um jeito ele vai querer papel, ele é de outro jeito ele vai querer o digital, o eletrônico. Isso é uma mera suposição da sua parte. Quem sabe o que quer é o cliente. E fizeram uma coisa fantástica na humanidade: inventaram a pergunta. Olha que coisa. Eu sempre que tenho um problema, eu falo isso no livro, a técnica do 5W2H, que em inglês é o que, como, quando, onde, por quê, quanto custa, quanto tempo leva. Eu entro em qualquer reunião de assuntos que eu não domino, e tem técnicos que dominam, e faço a pergunta: o quê, como, por quê, quando. Quando você faz essas perguntas, eles afloram com a competência que eles têm as respostas. Faça a pergunta para o seu cliente e vê qual a resposta que ele dá. Se 95% der uma resposta numa direção, é nessa direção que você vai levar o seu negócio. Se todo mundo respondesse: não, cara, isso aí é ultrapassado, eu gosto de fazer tudo na interação aqui. Porque essa molecada que tem 10 anos, quando tiver 18, vai estar comprando moto. Isso mesmo. Talvez com dinheiro próprio. E esse pessoal, se você se fixar no que você pensa hoje, daqui a 8 anos o que você pensa não vai valer. Ué, mudou, mudou. Então, o único jeito que tem é você estar interagindo com o seu cliente e ver o que ele quer. E aí tentar agradá-lo. É isso que você tem que fazer. Isso é mais velho do que andar para frente. E muito pouco praticado porque você usa muito a tecnologia. E tem uma coisa que eu acho legal. Todo movimento nos negócios, na vida, é pendular. Aparece a tecnologia, o pêndulo vem para cá. Tem aqueles que se apaixonam, tem aqueles que odeiam. 7% se apaixonam, os early adopters. 7% odeiam. 7 mais 7 dá 14. Tirando de 100, sobra 86%, que é a grande maioria, que ainda não sabe se ama ou se odeia. Ela vai ser levada a amar ou odiar em função de como vier a ser a interação dela com essas máquinas, com esse mundo. Cabe a você conquistar esses 86%. Porque os 7 já estão conquistados, os early adopters. Os outros 7 já estão perdidos. Você tem que trabalhar com esses 86%, então o foco é isso que você falou. Faça perguntas. Maurício, eu vou explorar um outro ponto da sua última resposta que tem a ver também com o tema e com o que a gente já falou. Você falou, a indústria tem a informação de tendência, ela vai lá e coloca elementos na moto, acessórios, potência, design, de acordo com o que o mundo está dizendo para elas, né? Que as tendências estão mostrando. Mas a indústria muitas vezes não sabe vender. Quando essa moto chega numa distribuidora, chega numa loja, em cidades diferentes, de países diferentes, você tem o regionalismo, você tem a necessidade de entender o seu consumidor. Como que funciona isso na prática, então? Como que vocês conseguem adaptar modelos, características técnicas de cada moto, por exemplo, e trazer isso para uma linguagem que o varejo entende, que o seu cliente entende? Eu vou te dar um exemplo de novo, tá? Que eu sou um cara que gosta mesmo de estudar essas questões do mercado. Tenho certeza que o telespectador também gosta, o espectador. Eu vou dar um exemplo muito prático do que acontece dentro de uma montadora, dentro de um produto. O carro elétrico está aí, certo? Eu hoje não tenho motos elétricas e a Yamaha já possui, mas ela não está no nosso mercado brasileiro aqui. O dia que vier vai ser um sucesso também, porque a tecnologia aplicada é muito alta.
E aí eu vou ter que preparar os meus mecânicos, vou ter que preparar os computadores, o aparelho diagnóstico é outro. E aí é esse ponto que eu falo para as montadoras, que é alguns que já descobriram. Não adianta eu aplicar tecnologia no meu negócio. Ele engloba um ramo de funcionamento e de futuro muito maior. Eu vou falar para você de um caso de eletrônica de carros elétricos que está ocorrendo. Quando eu desenvolvo um carro elétrico, eu tenho que ter pessoas aplicadas para fazer os treinamentos de carro elétrico. Por quê? É novidade. Né? O cara mexeu com o carburador, depois ele foi para injeção eletrônica, agora ele está vendo carro elétrico, que mudou. Não é o mesmo computador, não é o mesmo conceito, não é o mesmo funcionamento. São 1 milhão de peças a menos, mas que funcionam de uma forma tecnológica diferente. Aí eu pensei nos meus concessionários. Então eu sou montadora. Então eu tenho lá 500 concessionários. Eu vou aplicar os treinamentos aos 500 concessionários. Espera aí um minutinho. Minha empresa está nascendo hoje. E daqui 3 anos, 4 anos, quem que vai vender meu carro? Não é mais o concessionário. É a segunda mão. A segunda mão vai para um cara que vende seminovos. Você treinou o pessoal de seminovos? Seminovos não vai pegar o seu carro e vai levar no concessionário para fazer o trabalho. Senão não compensa. Como ele pagou, como ele comprou, ele não tem lucro. Então ele tem que ir no mecânico de conhecimento dele, que ele confia. Ele tem equipamento para mexer nesse carro elétrico. As montadoras já entenderam isso, mas demorou para entender esse conceito e que tem que treinar um terceiro lá para que eles tenham capacidade também de cuidar dos carros usados. Por quê? Se ele tiver uma experiência ruim, que é o que a gente está falando, ele não vai comprar de nova marca. E às vezes, e assim, a porcentagem é muito grande. Hoje em motos, você tem mais ou menos, na primeira revisão, 30%, de 20% a 30% que abandona a concessionária. Isso é normal, isso é um dado estatístico, porque o pessoal tem um amiguinho de confiança, tem uma oficina na esquina e que não quer fazer revisão no seu concessionário. Imagine ir para o carro elétrico. Ela não tem isso daí. Ela não tem como. Então, ele está amarrado numa concessionária. Que, às vezes, para ele, o valor agregado dentro de uma revisão é alto. Então, chega já a primeira experiência. Né? Ruim, no caso. Do ruim. Ou Sim. pode ser boa, porque você pode pensar e dizer, putz, ele só tem aqui para fazer. Então, eu vou cobrar um preço justo, vou cobrar um preço mais barato, porque eu quero manter o meu cliente. Então, a tendência nossa é o que o Namura falou, ela vem a tecnologia, a gente vai se adaptar, e a gente precisa melhorar o processo. E ele tem que pensar mais global. Sai da caixinha. Você tem que pensar como um todo. E aí a montadora, na verdade, muitas pensam ali. O que fazer ali, porque é um funcionário que está ali e eu preciso resolver um problema ali agora. Né? Eu não tô pensando num todo. Só que tem pessoas pensantes dizendo assim, qual que é o meu todo? Então, fazer 5W, 5H, 2H. Não tem problema, você vai ter que fazer essa análise. E a análise é exigida para todo e qualquer negócio. E complemento o que você falou, né, Namura? Se você só pensa no hoje, na primeira linha, esses early adopters vão comprar o seu produto, vão ter uma experiência negativa e não vão engajar esses 86% que estão na fila aguardando essa experiência. Porque 90% é carreirista e faz o dali e depois eu estou em outro lugar. Né? Olha o LTV sendo jogado fora se não treinar essa segunda linha. Acabou com o LTV do negócio. Né? O que você tem hoje? Acho que é simples. Eu fiz umas anotações aqui. Habilidades tecnológicas. As principais habilidades tecnológicas hoje estão em 4 letrinhas, o STEM. Science, Technology, Engineering e Math, matemática. Isso o mundo está precisando. A gente tá faltando gente para isso. Mais gente que tem as habilidades socioemocionais de pensamento crítico, colaboração e trabalho em equipe, adaptabilidade, ética e responsabilidade, liderança, empatia e inteligência emocional. Revê isso aí, anota estas coisas, porque algumas delas, se a gente não desenvolver, a gente está perdido. E você falou uma coisa muito interessante de adaptação. Se a gente não tivesse se adaptado, a gente não estava aqui conversando. Porque o mamífero vagabundo, a gente corre mal, a gente nada mal, a gente não sabe voar, a gente não sabe voar. O bicho ruim para sobreviver na natureza. Todo esse corpinho que Deus nos deu é muito precário perto a outros animais. Pega uma onça, pega um falcão, pega um tubarão. Pelo menos por uns 8 anos. A única coisa que fez a gente descer da árvore e estar aqui sentado falando, senão a gente estava comendo banana lá na árvore, foi isso aqui. E isso aqui olhou e falou assim, ou eu me adapto, ou eu morro. E a gente se adaptou. Então, acho que a adaptação do macaco para o Homo sapiens foi muito mais
violenta do que as adaptações que a gente tem que fazer para conviver com inteligência artificial. Excelente. Bom, pessoal, fica aqui que ainda tem conteúdo, mas a gente tem que encaminhar agora para as conclusões, para o fim. E lembrando que esse episódio, assim como toda a temporada do Cérebro do Namura, é baseado no livro Yes You Can, que é o seu guia prático de empreendedorismo. Tá todo mundo com o seu, né? Eu vi que o Maurício trouxe até para o Namura autografar. Tá aqui. Se você está interessado, acesse agora o QR Code que aparece na sua tela. Você vai clicar no QR Code e vai mandar uma mensagem para o time e tem um desconto para quem assiste o podcast Cérebro do Namura. É realmente um livro muito didático para você que está trilhando aí um caminho de reinvenção e crescimento nos negócios. E também reforçando o nosso patrocinador, o Albert, que não é somente um aplicativo, é seu parceiro de negócios, é o seu verdadeiro cúmplice aí no cashback, uma forma de fidelização dos seus clientes. E o Namura já deixou aqui, né, um furo de negócios, que o Albert agora também trabalha dentro das escolas. Você que é empresário do ramo da educação, quer diminuir a sua ociosidade, entre em contato com o pessoal do Albert. Ó. O código de convite é podcast, tudo maiúsculo. Você já consegue se cadastrar. E se você é dono de proprietário de um negócio, quer entender um pouquinho mais, acesse o oialbert.com.br e entre em contato se quiser ter uma visão um pouco mais aprofundada de como esse aplicativo funciona, de como essa ferramenta pode potencializar o seu negócio. Bom, mas antes da gente encerrar, a gente sempre tem uma frase onde a gente discute um resumo do que foi falado e também deixa nossos ensinamentos finais. Essa frase aqui eu gosto bastante, do Peter Drucker. Ele é escritor e consultor austríaco, é o pai da administração das empresas, né? E ele colocou: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Tem tudo a ver com o episódio de hoje. Maurício, de tudo que foi falado, você tem insights assim muito bons, exemplos práticos. Como que a gente prevê o futuro criando ele, obviamente, a nosso favor? Legal, né? A frase. E aí eu resumo numa questão só. A gente tem que colocar na base, na educação. Você tem que pôr na base. Se você não colocar na base, você não tem o futuro como você deseja. Eu falo isso pela velocidade. Se você quiser acompanhar, a gente precisa investir na educação. 19% só no Brasil se formam, né? No ensino médio. Eu não estou falando nem de faculdade, nem dessas coisas aí. E o que eles estão aprendendo? O que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que essa questão do futuro e se preparar, a gente precisa olhar mais para esse lado das nossas crianças, porque elas precisam que a gente entenda a tecnologia para que a gente consiga explicar de uma forma mais didática para eles, para que eles absorvam de uma forma mais clara. Hoje você vai tirar um celular de uma criança, o que a criança faz? Chora. Né? Tem a criança lá que teve um caso lá, que a mãe tirou o celular, o que aconteceu com a família? Isso daí a gente não está entendendo o quão doente está. A profissão do futuro é psicólogo, psiquiatra. Vá por mim. Se a gente não tratar desde o início já, essa é a minha opinião, a gente vai ter pessoas doentes no futuro. E para a gente não ter isso, a gente precisa abrir a nossa mente e dizer assim, ó, a tecnologia está aí, vamos usar, o futuro não nos pertence e ele é maravilhoso porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se você soubesse o que vai acontecer, o que você faria? Não seria futuro. se soltasse uma bomba atômica e você soubesse que era 15 dias, o que você ia fazer? Então você tem que pensar nisso daí. Né? A gente nunca vai prever o futuro, mas a gente consegue enxergar que coisas boas estão vindo. E a gente precisa aproveitar com sabedoria. Então, assim, a educação eu acho que é a base de tudo. E eu não estou falando da educação da escola, não. Estou falando da educação dos pais para os filhos. Tem um tempo para explicar isso, tem um tempo para brincar com seu filho e interagir de uma forma, uma linguagem mais fácil. A gente fica nos adultos e a gente tem uma linguagem mais dificultosa. Mas a gente tem que trazer na prática o que é, o que não é e o que dá certo e o que não dá. Namura? Bom, acabou de dizer tudo, né? Eu acho que você educa em casa, complementa isso nas escolas. Mas os pais não podem delegar para as escolas esse trabalho de educação, porque principalmente na mais tenra idade, essa educação se dá por cópia. As crianças copiam aquilo que os pais fazem. Então isso é muito importante. Esse futuro é tecnológico, mas ele tem que ser sustentável. Isso. Não adianta pensar só em tecnologia se ele não for sustentável sobre todos os prismas. Por exemplo, a floresta amazônica. Por que desbastam a floresta amazônica? Porque
porque dá mais dinheiro a floresta deitada do que a floresta em pé vendendo árvore. No momento em que eu crio, por exemplo, os créditos de carbono, esse mercado está regularizado, e manter a floresta em pé é mais sustentável, obviamente, sob o ponto de vista ambiental, mas mais sustentável sob o ponto de vista econômico, a floresta vai ficar em pé. Então, a nossa inteligência, a nossa adaptação a esses problemas tem que vir da inteligência, ok? Essa inteligência não é nata, ela é desenvolvida. O QI médio que a gente calcula é de 100 pontos. Os ingleses têm esse QI de 100 pontos. Os japoneses têm um QI médio de 113 ou 117 pontos. E os brasileiros têm um QI médio de 87 pontos. Eu garanto para você que o cérebro do japonês, do inglês, do brasileiro, biologicamente falando, é idêntico. O que é diferente? É o que o Maurício falou. É a educação que é dada nas casas, são os valores que são cultivados na residência das pessoas e como se enxerga a educação como a única fonte capaz de causar mobilidade social e causar nas pessoas a possibilidade de ter uma vida mais plena, mais completa, mais sociável. Então não tem como fugir da educação, porque é a educação que me dá as informações e cultiva os meus comportamentos para eu viver em sociedade e enfrentar os problemas que virão com as novidades e eu conseguir me adaptar. A educação é a base de tudo. Você colocou uma palavrinha nova que a gente pode explorar nos próximos episódios, que é a sustentabilidade. Como trazer a sustentabilidade para o mundo dos negócios. Porque hoje, quando você trata a sustentabilidade de uma forma separada dos negócios, você cai nesses conflitos de interesse, certo, Namura? Sustentabilidade não é lucrativa, sustentabilidade não me ajuda, e quando a gente começa a trazer a sustentabilidade para uma linguagem corporativa e mostra para as empresas e para as pessoas que ser sustentável é uma forma de prevalecer no futuro, é uma forma de retribuir e também crescer, a figura muda. Acho que a gente pode até explorar isso. Vamos explorar isso nos próximos episódios. Eu gostei muito dessa sua colocação porque ela me faz refletir na seguinte coisa. É raro o ser humano que troca o presente pelo futuro. É isso mesmo. É raro, é raro. Você quer aquela picanha maravilhosa, aquele sanduíche, eu não troco isso para um corpo shapeado no futuro. Eu meto a boca na lasanha, eu meto a boca na pizza. Então eu tenho que fazer com que isso seja sustentável. O único jeito de fazer a coisa sustentável é trazê-la para um ambiente economicamente viável. O exemplo que eu dei da floresta é essa. Exatamente. Peraí, crédito de carbono, a floresta pode oferecer crédito de carbono. O crédito de carbono vale mais do que a tonelada de madeira? Vale, deixa a madeira em pé. Então, a educação volta para a base. É o que vai me fazer pensar nas soluções que são ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. Porque o ambientalmente sustentável é o futuro, o economicamente viável é o presente. Como as pessoas não trocam, em geral, o futuro pelo presente, ela vai pelo economicamente e arrebenta com o sustentável. É a nossa inteligência que faz essa equação ficar balanceada em favor da sustentabilidade sem comprometer a rentabilidade no momento atual. Excelente, ótimas reflexões no episódio de hoje. Infelizmente, está acabando. Maurício, eu queria agradecer. Realmente, seus insights são muito poderosos, muito didáticos. Deixa aqui o seu @, é Maurício Buzetto com 2 T's. Quem quiser te seguir no Instagram, imagino que a I9 também tem o @ dela. @I9 Yamaha. Para quem quiser comprar uma moto, já vai lá na I9. I9 Yamaha tem todos os contatos lá. E no futuro vai ter cashback para Isso você mesmo. ter um pequeno... Eu já peguei esse insight. É Isso aí, ó. Eu Cashback quero usar, do eu Albert quero usar. nas motos, É tá? isso aí. Na manutenção e tudo. É isso aí, fidelização. Fidelização. Negócio sendo feito ao vivo aqui no Cérebro do Namura. E você comenta agora o que você mais gostou. Qual tendência você acha que realmente vai impactar o futuro do trabalho e o futuro dos seus negócios? Deixa aqui sua opinião. Vai ser um prazer conversar contigo e trazer cada vez mais temas relevantes para o seu crescimento. Segue também @LuizNamura. Lá você tem todos os episódios, tem os cortes, você consegue acessar toda essa biblioteca de conteúdo. E me segue lá também, @Danilo Magri, para mais dicas de gestão e empreendedorismo. Obrigado, Namura. Obrigado, Maurício. Obrigado a você, nosso telespectador, espectador ou ouvinte, dependendo da plataforma. E até o próximo episódio do Cérebro do Namura.